Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Fórum Central de Porto Alegre com o Dr. Marcelo Rodrigues, juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude. E nós vamos conversar sobre adoção, um tema que ainda é bastante polêmico e até um pouco preconceituoso. Quero agradecer a disponibilidade do Dr. Marcelo em me receber. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. O que determina a perda do poder familiar, o antigo pátrio poder, né? Basicamente é uma situação grave. A perda do poder familiar ela está prevista lá no artigo 1638 do Código Civil. Então nós vamos ter normalmente alguma situação de maus tratos, situação grave, situação de abandono, ainda falando de situações muito graves, por exemplo, abusos cometidos pelos genitores. Isso vai ensejar o ajuizamento da ação de perda do poder familiar. Normalmente o Ministério Público ingressa com essa ação. E o pai e a mãe vão ter então todo o direito, ali, toda a oportunidade de se defender para o final do processo. Então, se for apurado que realmente o ato praticado configura uma situação de destituição, esse pai e essa mãe será destituído, então está a criança ou adolescente apto a ser encaminhado para colocação na família substituta, ou seja, para colocação em adoção. Essas crianças, geralmente, elas são acolhidas por alguém da família, avós, tios, primos, ou elas vão direto para uma casa de passagem? Como que funciona isso, doutor Marcelo? O Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza a permanência dessa criança ou desse adolescente na sua família. Então, se não for possível na família natural, com o pai e com a mãe, nós vamos no que a gente chama de família ampliada ou família extensa. Então, são os avós, os tios, irmãos mais velhos. O que se busca identificar? Quando há uma situação de negligência, uma situação severa que impede a permanência da criança ou do adolescente na sua casa, nós procuramos localizar uma pessoa da família que tenha condições de zelar pelos interesses dessa criança ou desse adolescente. Não havendo essa possibilidade, aí sim nós encaminhamos para uma instituição de acolhimento. E quando a gente está falando então em acolhimento, nós estamos falando como uma medida temporária, uma medida excepcional. O próprio Estatuto estabelece ali que, de regra, não poderia uma criança ou um adolescente permanecer acolhido por mais do que 2 anos. Sim. Eu digo de regra porque, infelizmente, muitas vezes a realidade nos demonstra que muitos jovens acabam ficando um bom tempo institucionalizados justamente pela impossibilidade do retorno à família. Claro que a preocupação do Poder Judiciário, havendo então esse ajuizamento da ação de destituição, é dar um andamento célere que, ao mesmo tempo que não prejudique a defesa desses pais, não leve tanto tempo que, se ao final daquele procedimento se identificar que há necessidade de destituição, o tempo transcorrido não acabe, por exemplo, inviabilizando a colocação na adoção em razão da idade da criança, que é hoje a grande dificuldade que a gente vê de muitas crianças e principalmente adolescentes acima de 12 anos, que não têm hoje um pretendente para adotá-lo justamente pela faixa etária. E essas crianças, quando estão nessas casas onde são acolhidas, elas recebem um acompanhamento psicológico, algum tratamento, porque é uma situação bem traumática para eles, porque afinal de contas eles estão sendo retirados, por pior que sejam esses pais, na percepção da criança, muitas vezes essa agressividade que ela sofre, e eu digo isso porque eu, como perita, eu vejo, escuto isso, eles não percebem como algo tão grave,
Parece que são crianças que já estão acostumadas a serem agredidas, maltratadas e acreditam que isso é o normal na vida. Esse é um grande desafio. As avaliações devem ser semestrais. Na realidade de Porto Alegre, nós temos ainda um juiz designado para fazer o que a gente chama das audiências concentradas, para nesse período ele poder então sentar com a equipe do abrigo, sentar com os operadores que trabalham com a criança, o conselho tutelar, CREAS, outras instituições que acompanham essa família e poder fazer uma avaliação daquela situação da criança e do adolescente. Essa situação que colocaste reflete muito bem o sentimento que muitas crianças e adolescentes, embora tenham sofrido os maus tratos, tenham sido negligenciados em casa, é aquela família, é aquela mãe, é aquele pai, claro, em menos situações, porque normalmente quem está presente é a mãe, Sim. que é a referência. Então, toda a preocupação é que as próprias equipes técnicas façam também esse acompanhamento para que a gente possa minimizar todo o dano que é inegável que existe. Sim. Porque se a lei está dizendo que o acolhimento ele é temporário, é justamente porque, ainda que a gente imagine o melhor acolhimento, ele está longe de ser a casa da gente. Com certeza. Essa é uma preocupação. Então, se busca manter esse contato próximo, se busca a avaliação, mas a gente tem certeza de que o melhor encaminhamento é aquele em que permite que com segurança a gente possa, da maneira mais célere possível, poder encaminhar essa criança, seja voltando para a família, se essa família puder superar aquela situação que deu ensejo ou abrigamento, ou então na família adotiva. Porque a gente vê que muitas crianças, elas têm a esperança de retornarem para a sua família. Exato, e muitas crianças, às vezes, quando questionadas sobre a adoção, elas têm um pé atrás, porque justamente o vínculo com a família ainda é muito grande. Exatamente. E ocorre muito, doutor Marcelo, as pessoas adotarem e depois de um tempo devolverem, porque antes de finalizar o processo de adoção, eu não sei se a criança convive com essa família e existe um período, eu vou usar essa expressão, que provavelmente seja errônea, de experiência com essa família. Bom, mas agora eu não quero, porque isso causa um dano psicológico muito maior, né? Esse período de experiência é o que a gente chama de estágio de convivência. Uhum. Esse estágio de convivência ele vai ter uma duração maior ou menor de acordo com o caso concreto. Claro que uma criança muito nova, um bebê, em regra, né, digo, não é matemático, mas em regra o período de convivência desse estágio será menor do que se eu vou pegar uma criança já com mais idade, ou ainda mais se for já um adolescente. Esses tempos me perguntaram, existe um registro do número de devoluções? Porque não tem outra palavra. Uhum. Eu disse, não existe um registro. Nós não temos assim um cadastro que diga, olha, no ano de 2015, no ano de 2016 houve tantas devoluções. Mas eu disse, agora, aquelas que ocorreram, aquelas são muito marcantes. Não só para a criança, que é a maior prejudicada, Sim, mas também para a estrutura do judiciário, porque sente que, no mínimo, é uma segunda rejeição que aquela criança sofreu. Né? E aí a gente vê que essa criança acaba não se percebendo como, a gente usa na psicanálise, um objeto bom. Né? Então eu mereço ser rejeitado porque nem o meu pai, nem a minha família biológica, nem a minha família afetiva conseguiu ficar comigo. E os traumas, a gente sabe que os traumas causados para essa criança são bem significativos, né? E uma coisa que não pode ser confundida é o fato de que, passado o estágio de convivência, consolidada a adoção pela sentença, a lei estabelece
A adoção é irretratável, é irrevogável. Agora, o que a gente verifica? Em alguns determinados casos, aquela família que adotou traz de volta a criança. A criança volta a ser institucionalizada. Não que não se possa responsabilizar esse pai e essa mãe, não que não se possa fixar alimentos, por exemplo, a serem arcados por ele. Mas se a situação chegou a tal ponto em que aquele pai e aquela mãe não aceitam mais a criança em casa, eu não posso forçar uma situação de permanência sob pena de estar trazendo um prejuízo ainda maior para a criança. Uhum. Então, não que se desfez a adoção, mas na prática essa criança ela deixou a casa dela e voltou para a instituição. Provavelmente, vamos ali adiante, ter um novo processo de destituição do poder familiar, mas o prejuízo é muito grande. Então, qual é toda a preocupação? A preocupação é que já na preparação dessa pessoa, ou desse casal que se habilitou, já haja toda essa preocupação de prepará-los, porque aí já nesse processo de habilitação da pessoa que está postulando adotar, ela já vai então trabalhar com a equipe técnica o perfil. Depois, quando se começa a aproximação e tem sequência o estágio de convivência, nós também ficamos acompanhando para quando o parecer técnico indicar que é caso de se confirmar aquela adoção, a gente tem então uma boa perspectiva de que aquela situação realmente está trazendo, seja positiva tanto para quem vai adotar como para quem está sendo adotado. E quando acontece esses casos de devolução da criança, de novamente ela ser levada para o abrigo? Agora o senhor falando, eu estava aqui pensando, será que houve alguma falha nesse processo de avaliação dos possíveis adotantes? Porque eu não sei se é de praxe ou se alguns juízes que pedem para que se faça avaliação psicológica dos possíveis adotantes. Será que houve alguma falha? Será que o técnico, e aí eu me coloco como perita, será que a gente não percebe alguma coisa? Será que eles conseguem nos manipular a ponto de não ver que essa família, esse casal, de repente, não está preparado para receber essa criança? Porque é diferente de ter um filho. É uma criança que já sofreu um abandono, que já vem com uma história pregressa, né? Na realidade de Porto Alegre, hoje, quando a pessoa resolve que quer iniciar um processo de habilitação para adoção, ela vai procurar então o fórum, ela vai trazer uma documentação, e isso já pode... Qual é a documentação? Ela vai lá no site do Tribunal de Justiça, o www.tjrs.jus.br, na parte da infância e da juventude, ele vai ter lá o link da adoção. Ali já vai ter então qual é a documentação que precisa, né? Essa pessoa ela tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, ela tem que ter 18 anos ou mais, ela vai ter que ser no mínimo 16 anos mais velha do que a criança que será adotada. Os ascendentes não podem adotar, então o avô não pode adotar o neto. Irmãos também não podem adotar irmãos. Mas superada essa questão legal, a pessoa então apresenta a documentação, ela vai ter em Porto Alegre uma primeira reunião onde os técnicos vão trazer algumas situações ligadas à questão da adoção, procurar esclarecer o máximo possível. Na sequência, vão ser avaliados por assistente social e por psicólogo. E, por fim, temos então uma reunião de fechamento. Com a indicação positiva, o juiz ouvido o Ministério Público homologa aquela habilitação e a pessoa vai ser cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça
e vai se aguardar então a tão conhecida fila para receber então depois a criança de acordo com o perfil que indicou. E aí já falando na fila, essa fila ela vai ter um tempo de espera que será maior ou menor de acordo com o perfil. Bem, então se tem toda uma preocupação de fazer essa avaliação técnica. Uhum. Claro que esse compromisso nosso se estende no momento em que aquele casal for chamado, em que se faz a aproximação, que se inicia o estágio de convivência, tem que ter todo esse acompanhamento. Sim. Se houve erro ou não, bom, o caso concreto vai indicar. Né? O nosso compromisso é trabalhar de tal forma que, dentro do que era previsível, eu posso dizer, não, eles estão prontos para adotar. Se eu partisse do pressuposto, olha, eu não fiz uma avaliação, né, não fiz o acompanhamento, vamos ver o que dá, bom, aí eu trabalhei sabendo que esse erro era muito provavelmente eu poderia trabalhar com essa questão da devolução, eu teria que contar com isso, porque já houve um erro na preparação. A gente tem então todo um trabalho desenvolvido para evitar que isso aconteça. Às vezes é inevitável. Sim. Mas se houve erro ou não, só análise do caso concreto para poder dizer, olha, realmente teríamos que ter trabalhado mais ou não. E, em média, qual o tempo que leva para um processo de adoção, para a concretização do processo? Porque a gente sabe que tomar a decisão de adotar uma criança deve ser algo bem pensado, não é uma coisa assim, hoje eu acordei e resolvi que eu vou adotar uma criança, né? É uma coisa que tem que ser discutida na família ou com seu parceiro e decidirem em conjunto. Ou, se a pessoa vai adotar sozinha, né, ter claro todo o trâmite e toda a responsabilidade que ela vai estar assumindo. E muitas vezes a gente escuta, até em entrevistas na mídia, de que as crianças ficam abandonadas nos acolhimentos e que o judiciário demora para esse processo de adoção. Eu quero adotar, mas a gente desanima porque a fila é grande. Eu penso, e o senhor me corrija por favor, que quando se fala num processo, envolve várias etapas e que não dá para a gente pulá-las. Então, a gente tem que estar consciente de que isso vai demandar um tempo e que não dá, talvez, para apressar esse tempo. O processo de habilitação, inicialmente, né? Então, eu procurar o fórum, eu fazer participar da primeira reunião que é conjunta e depois ter as minhas avaliações, nós já tivemos situações que demorou um ano. Hoje, nós estamos falando de meses. Eu não posso aqui te precisar, vai ser 6 meses, vai ser 4 meses, mas a gente está trabalhando um tempo desses, né? De 6 meses para menos. Claro, algumas situações podem exigir uma segunda avaliação, mas daí não é a regra. Sim. Uma vez habilitado, o tempo de espera, como eu havia referido antes, vai depender muito do perfil da criança. Por exemplo, qual é o perfil hoje indicado na grande maioria das vezes? Uma criança de até 2 anos, 3 anos no máximo. Normalmente, sexo feminino, raça branca. Como o grande perfil que a gente encontra, então, entre os adotantes é esse, lógico que as pessoas ficarão mais tempo na fila para receber a criança sonhada, né? O perfil sonhado. Em contrapartida, em Porto Alegre, eu tenho cerca de 200 crianças e adolescentes, a maioria adolescente, que hoje, se eu, por exemplo,
indicasse que eu quero adotar uma criança com 12 anos, talvez ainda essa semana me chamasse para começar uma aproximação. Por quê? Porque eu tenho então cerca de 200 crianças e adolescentes, a maioria acima de 10 anos e a maioria adolescente, já mais de 12, em que já passaram pela destituição do poder familiar, mas estão ainda institucionalizados porque não há um pretendente habilitado ao seu perfil no Cadastro Nacional de Adoção. Qual é a grande dificuldade? Então, pela idade da criança, ou pelo fato de ter uma doença severa, ou naqueles casos em que há grupos de irmãos e não se indicou a possibilidade de separação. Mas a grande dificuldade hoje que se tem é a questão etária. E essas crianças que não são adotadas por já terem uma faixa etária mais avançada, elas podem ficar nessas casas de acolhimento até que idade? Até 18 anos. E elas recebem alguma ajuda do Estado? Como que funciona isso? Se são crianças que têm doenças? Bem, claro, quando se fala com alguma criança ou adolescente com uma necessidade especial, ele pode ter direito a determinado benefício. Muitos têm, então, aquele BPC. Mas uma criança ou um adolescente que não tenha essa necessidade especial, então ele é acompanhado, né? Algumas iniciativas já existem no sentido de já poder preparar ele para um trabalho, dar uma qualificação técnica, por exemplo, a partir dos 16 anos, para incentivar a autonomia, mas ainda são situações muito isoladas dentro de um contexto, porque a nossa realidade demonstra hoje a maioria dos jovens com 18 anos não está preparada para enfrentar a vida, não está preparada para o mercado de trabalho. Às vezes tem até, e muitas vezes tem deficiência na sua formação. Então, claro, essa questão, o acolhido também sofre com isso. Então, é uma preocupação de que essas situações positivas que se tem sejam ampliadas para que realmente passem a ser a regra. Uhum. Existe algum curso específico para os pretendentes de adoção? Não, existe aí de acordo com a qualidade de cada comarca, você tem os grupos de apoio à adoção, né? Iniciativas do Poder Judiciário de trabalhar com esse habilitado também vão ser verificadas nas diversas comarcas. Aqui em Porto Alegre, no segundo semestre de 2016, nós começamos a convidar as pessoas habilitadas, porque eu tenho cerca de 500 processos de pessoas já habilitadas. Quando eu falo 500 processos, estou falando 500 cadastros. Sim. Como a maioria é casal, então estou falando em quase 1.000 pessoas. No segundo semestre de 2016, a gente começou a convidar essas pessoas para encontros que nós fizemos mensais. Nós fizemos, se não me falha a memória, foi agosto, setembro e outubro. Para trabalhar essas questões, por que demora tanto, explicar o funcionamento do cadastro. E agora, em 2017, nós continuamos esse trabalho com grupos menores, onde estamos buscando também definir pautas, trazer assuntos mais específicos. Nós estamos, por exemplo, buscando também trabalhar essa questão da ampliação do perfil. No final de 2016, o Tribunal de Justiça lançou a campanha Deixa o Amor Te Surpreender, em que justamente se busca essa sensibilização para que as pessoas possam refletir no sentido de, olha, talvez então eu vá ampliar meu perfil, né? Ampliar a faixa de idade daquela criança que eu indiquei. Claro que isso não é simples. Eu sempre digo, é 2 momentos. Primeiro, eu vou tentar sensibilizar para ver se o pretendente quer ampliar. Se ele quiser ampliar, no segundo momento eu vou ver se ele tem condição de ampliar. Porque não basta a boa vontade, porque é lógico que, como regra, eu tenho que imaginar
e tenho que saber que uma criança, ela tem uma bagagem maior do que o recém-nascido. Não significa que vai ser inexitoso o processo de adoção, mas significa que eu tenho que ter um cuidado maior, talvez eu tenha que ter um estágio de convivência maior. E é isso tudo então que a gente vem trabalhando. E tendo todo esse trabalho desenvolvido pelo judiciário, ainda existe, doutor, a adoção à brasileira ou adoção pronta? Infelizmente existe, né? Então, a adoção à brasileira, talvez não tanto, pelo controle que se tem, em que seria eu registrar aquela criança como se filho meu fosse, né? Além disso ser crime, Sim. Nós estamos trazendo aí um prejuízo significativo para quem está lá, habilitado, para quem está numa fila de adoção. A questão da adoção pronta, né? Muitas vezes o que a gente vê? Ingressa a pessoa, ingressa o casal, dizendo a menina fulana de tal, com idade tal, foi deixada pela mãe aos meus cuidados desde de tantos meses de vida, está comigo há 2, 3 anos. Claro que esta situação é muito difícil, porque sempre tem que prevalecer o interesse da criança. Então, está lá 2, 3 anos, o juiz não vai arrancar aquela criança de quem está pretendendo adotar, se essa criança está bem. Agora, essa pessoa, além de estar sujeita daqui a pouco também a responder criminalmente se for identificado que lá na origem teve uma má fé, que houve alguma vantagem econômica oferecida para aquela mãe, ela pode vir a ter essa dificuldade. Como também às vezes se nota, muitas vezes se trava toda uma discussão num processo porque a mãe diz, olha, eu tinha deixado para cuidar, não para que... E isso traz prejuízo para a criança, traz prejuízo para quem quer adotar. Por isso a importância de se incentivar que vamos trabalhar com a questão da lista, da organização. Pode demorar? Pode. Mas é justamente assim, no momento em que se coíbe essa situação em que eu, por uma via transversa, procuro a minha criança, à medida que isso diminui, certamente vai aumentar o número de crianças em que vão estar, então, já regularizadas na sua situação e vão ser encaminhadas de acordo com a lista. E essa adoção pronta também pode nos levar a pensar num tráfico de crianças? Ou não? A realidade é que muitas vezes as pessoas estão bem intencionadas, né? Mas é lógico que tudo isso tem que ser apurado. E aí vai ser no caso concreto. E quando os pais biológicos, a mãe deixou para cuidar, né? E cuida 2, 3 anos, a mãe não sabe, pode ficar, não quero mais, né? Mas o pai não está de acordo. Eu uma vez periciei um caso desses. O pai tinha, foi até aqui numa comarca de Porto Alegre, o pai tinha um problema psiquiátrico sério, e eu lembro que até que eu fui questionada pelos advogados da parte, porque eu disse que esse pai, naquele momento, estava prejudicado para contatar com a criança, mas que sugeria que ele fosse a tratamento e depois pudesse continuar tendo um contato com essa criança, porque ele tinha um vínculo forte. O vínculo não quer dizer que a pessoa tem que vê-la toda semana. E aí os advogados da parte me questionaram sobre isso, né? Porque o pai não aceitava que essa criança fosse adotada. Como é que fica numa situação dessas? Isto vai trazer o litígio ao processo, né? Porque quando a criança passa pela destituição do poder familiar, transita em julgado, ou seja, não há mais recurso àquela decisão, e nós entregamos
vamos falar o casal, mas poderia ser uma pessoa individual, né? Apenas uma pessoa, num casal. Quando eu entrego aquele casal à criança, ele não vai ter essa dificuldade. Sim. Porque a situação está definida. Agora, quando eu estou adotando uma criança que foi deixada ali para mim cuidar, eu fico sujeito a isso, né? Então, é mais uma situação que a gente traz. Acontece? Acontece. Mas, sem dúvida nenhuma, quem resolve encaminhar uma adoção nesta via está assumindo o risco de daqui a pouco, então, esse processo se tornar litigioso. Sim. E daqui a pouco, se não for configurada uma situação de destituição, ele não vai poder adotar. Porque mesmo, eu até me lembro que na época eu coloquei que esse pai mesmo sendo, naquele momento, apresentando uma doença psiquiátrica severa, isso não é motivo para inibir o contato dele com aquela criança. Ele precisa do tratamento, ele precisa da ajuda, mas eu não posso dizer que um doente mental, ele não pode ter um filho, né? E eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter muito. Não se deixar levar em nós, enquanto peritos, nos deixarmos levar pela nossa emoção também, né? E essa é uma crítica que o judiciário recebe, por exemplo, mas é muito moroso um processo de destituição. É que nem todo processo, o abandono, o desamparo está ali caracterizado. Não. Tem muitas situações que é muito tênue fazer essa definição. Se realmente aquele pai, aquela mãe podem pode ser caracterizado que eles praticaram um ato que enseja a destituição. Às vezes não pode ser imputado a eles. Sim. Né? Ausência de recursos materiais não é caso para destituição do poder familiar. Então a gente vê muitas situações em que o que faltou ali foi uma atuação mais eficiente das políticas públicas para dar um suporte para aquela família. E isto muitas vezes tem que ser dado no processo. Sim. E muitas vezes, então, claro, há necessidade de um tempo maior na tramitação até se definir pela destituição ou não. Sim. É aquela velha história. É um processo, temos que ir com calma, temos que analisar para ninguém sair prejudicado. Com certeza. Hoje, doutor Marcelo, nós vivemos uma outra realidade em termos de família. Nós temos os casamentos homoafetivos. A adoção por um casal homoafetivo, ela é legalizada no Brasil? E como é que está a procura desses casais para adoção? O procedimento da adoção é o mesmo, né? Se a gente for ali olhar apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe um artigo específico dizendo que um casal homoafetivo pode adotar. Sim. Mas não existe nada dizendo que não. O que vai guiar? O que vai guiar é o superior interesse da criança. Se a criança está bem atendida, independe desse casal ser hétero ou homoafetivo. Então, o casal homoafetivo ele vai passar pela mesma avaliação do casal hétero. Se tiver que ser indeferida a habilitação, será pelos motivos que levam ao indeferimento de um casal hétero. Sim. Então, ele não vai ter nem maior facilidade, nem maior dificuldade. Nós estamos avançando muito nisso, nós estamos conseguindo superar isso, porque na nossa realidade, em que quem dera pudesse, a maioria das crianças, ter uma referência. Sim. Né? Então, independentemente da orientação, o que eu preciso é uma referência, um apoio para essa criança, para esse jovem. Uma família. Né? Eu preciso uma família. Eu fiz um levantamento manual no início de 2016, analisando as pessoas que se habilitaram em Porto Alegre
nos últimos 12 meses. Então esse levantamento ele foi lá do início de 2016, retrocedeu 12 meses. Nesse período de 12 meses, nós tivemos em torno de 100 habilitações. Não pedidos, 100 habilitações julgadas e incluídas no cadastro. Dessas 100 habilitações, 7% apenas de casal homoafetivo. Este número provavelmente é maior porque a gente vê um percentual também até maior do que esses 7% de pessoas que se habilitaram individualmente. Eu acredito que muitas vezes a pessoa, talvez com medo de um preconceito, resolveu se habilitar ela em nome próprio e não quis então o companheiro ou a companheira junto. Nós estamos, como eu disse, superando isso, né? Eu acredito que esse número ele tende a aumentar. Não é raro a adoção pelo casal homoafetivo, e essa situação então é no caso concreto. Agora, não vejo dificuldade nenhuma porque é a uma mais nova do que realidade. não aquela que normalmente a gente vai tomar. Olha, se tem condições de dar o suporte que aquela criança que vai ser adotada necessita. Essa é uma nova realidade e o judiciário avança junto, reconhece. Quer dizer, as relações sociais são dinâmicas. Exatamente. Né? E o judiciário não pode ficar alheio a isso. Eu penso que a gente não pode ficar presa a um preconceito. Eu penso que a gente tem que pensar e olhar para essas crianças que perderam as suas famílias e que hoje vivem uma realidade dentro de uma casa de acolhimento, que por melhor que seja, não é a mesma coisa que estar na sua casa com uma família. Então, independente de ser uma família hétero ou homo, o importante é que essa criança seja acolhida. No meu entendimento é isso. Com certeza. E para finalizar, doutor Marcelo, porque esse assunto é um assunto que nós poderíamos ficar aqui conversando dias e dias, eu gostaria que o senhor me falasse sobre o apadrinhamento. Como funciona, quem pode ser padrinho e como está isso hoje, qual a realidade do apadrinhamento? O apadrinhamento afetivo, ele é uma alternativa, né? Eu falava que eu tenho em Porto Alegre cerca de 200 crianças e adolescentes que estão prontos para ser adotados, mas não têm interessado na fila. O apadrinhamento, então, o que se busca? Que para esta criança, para esse adolescente, que tem pouca perspectiva de ser colocado em adoção, ele possa ter, então, com o padrinho ou com a madrinha, uma referência. E é uma referência de vida. Né? Eu vou atingir os 18 anos, eu vou estar fora da instituição, mas eu permaneço tendo aquele padrinho ou aquela madrinha. Então, existe todo um processo. A própria Corregedoria Geral da Justiça e a Coordenadoria da Infância e Juventude de Porto Alegre vem trabalhando para incentivar, eles têm o projeto Apadrinhar, que é para incentivar, então, no estado do Rio Grande do Sul, que cada vez mais, então, essas crianças e adolescentes possam ter um padrinho ou uma madrinha. Porto Alegre, nós fizemos agora, no final do mês de março, uma reunião com as instituições que já operavam o apadrinhamento para unificar algumas situações, por exemplo. Nós não fomos lá em minúcias de como a instituição ia preparar os padrinhos, se tinha que fazer um determinado número de oficinas, não. Ficou acertado que haverá uma avaliação pelos seus técnicos. Mas o que a gente padronizou? Havia algumas instituições que o apadrinhamento afetivo exigia, a exemplo da adoção, 16 anos de diferença entre o padrinho e o afilhado. Bem, 16 anos é um requisito que está na lei para a adoção. Nós entendemos que não havia necessidade de manter este mesmo número para o apadrinhamento. Então, reduzimos essa diferença para 10 anos. Tá? Algumas situações vão indicar que mesmo que a criança não esteja destituída,
ela possa ser apadrinhada. Porque se entende que naquela situação não há uma perspectiva, ao menos imediata, dela retornar para a família, então ela vai ter um padrinho, vai ter uma madrinha. Ele passa a ser uma alternativa. Eu vou então, na condição de padrinho, eu recebo um termo de responsabilidade, um termo de apadrinhamento, e que nesse termo eu vou poder pegar o meu afilhado lá na instituição de acolhimento, nós vamos passar o final de semana, em algumas situações nós vamos passar, vamos viajar, mas é claro que fica bem definido para a criança e para o adolescente que aquilo não é uma adoção. E quando vai viajar, ele tem que ter a autorização do judiciário também, ou não precisa? Nós estamos estabelecendo, porque ele não é um termo de guarda, então nós estamos estabelecendo que se for para fora do estado, aí vai ter autorização aqui do judiciário, né? A criança precisa ter essa autorização. Porque se fosse termo de guarda, ela estaria acompanhada dos responsáveis. Aqui, então, a gente não amplia desta forma. Pode parecer um pouco difícil para a criança, mas ela já sabe que se ela for para a casa do padrinho no final de semana, na segunda-feira ela está de volta no abrigo. Então não se vende uma falsa ilusão, olha, tu vai ser adotado. Se este apadrinhamento evoluir ali adiante para uma adoção, ótimo. Porque, como eu disse, eu estou trabalhando já. A criança que está sendo apadrinhada não é o recém-nascido. Sim. Não tem 2, 3, 4 anos, que é aquele que tem pessoas para adotar. É aquele de 12, 13, 14, às vezes um pouco menos, conforme o caso, mas normalmente acima de 8, 9, 10 anos que tem uma indicação, ou então já um adolescente. E que, se eu quiser adotar, eu não estou passando ninguém para trás na fila, porque não tem fila naquele perfil. E se nesse meio tempo aparecer alguém para adotar essa criança? Aí vai ser feita essa avaliação, né? Porque nós já estamos falando, então, normalmente de um adolescente. Sim. Ele já vai poder avaliar, olha, tá bem com o padrinho, mas o que eu quero é realmente ter uma família. Então, deixa eu conhecer lá quem se habilitou para me adotar, né? Então, isso tudo tem a equipe técnica que vai fazer a avaliação. O apadrinhamento ele vai ser um complemento, ele não é um substituto da adoção, mas sem dúvida nenhuma a gente tem visto que tem muitos ganhos. E tem pessoas que se habilitam como padrinhos e depois acabam na metade, começam a se relacionar com a criança, começam a ver algumas dificuldades que a criança vai apresentar, algumas naturais da idade, outras pelo histórico de vida, e não conseguem lidar e acabam desistindo do apadrinhamento. Existe. Porque a gente sabe que isso também é um dano para a criança. Exato. Né? Então, por isso a preocupação de preparar, muito bem preparado, esse candidato a padrinho ou a madrinha, justamente para evitar aquela frustração. Mas, infelizmente, existe. Doutor Marcelo, eu disse que essa era a pergunta para finalizar, mas uma coisinha que está aqui me cutucando é a questão, e que eu acho que é importante esclarecer isso, até em função de não haver o tráfico de crianças, é a adoção por estrangeiros. Não é vir aqui pegar a criança, tem todo um processo a ser feito. Exato, né? Hoje, essa questão da adoção internacional, ela tem a chamada autoridade central, que hoje está ligada à Corregedoria Geral da Justiça. Não havendo a possibilidade de colocação da criança ou do adolescente no país, aí então se faz o encaminhamento para a autoridade central, que vai fazer então ali a avaliação da possibilidade de colocação dessa criança ou desse adolescente numa família estrangeira. Grande dificuldade que se tem justamente é que o perfil
do estrangeiro é muito semelhante ao nosso perfil. Então, uma criança já um adolescente com 14, 15 anos, dificilmente vai ter uma colocação na adoção internacional. Mas quando há essa indicação, porque como funciona o nosso cadastro, né? A criança, então, ela está pronta para ser adotada, ela está com a situação jurídica definida, ela foi destituída do poder familiar. Eu insiro as características daquela criança e consulto primeiro os habilitados em Porto Alegre, né? Primeiro os da comarca. Não tem habilitado em Porto Alegre, eu vejo no estado. Na sequência eu passo para o país. Se não identifiquei no Brasil, então, bom, aí nós vamos avaliar se é caso da adoção internacional e se faz um encaminhamento, então, à autoridade central. E quando forem irmãos, tem que adotar os irmãos, não se separa irmãos. Não é uma regra absoluta. O que vai se verificar na questão de irmãos? A vinculação. Porque às vezes são irmãos, mas não mantiveram um vínculo. Às vezes não foram acolhidos em momentos distintos, em abrigos distintos. Às vezes um era recém-nascido, não chegaram a se conhecer. Então você faz toda uma avaliação no caso concreto para dizer, olha, aqui há uma indicação da separação, principalmente porque vai favorecer o mais novo, ou naquele caso em que um irmão é referência para o outro, não se indica a separação. E aí então a adoção é encaminhada em conjunto. Doutor Marcelo, muito obrigada por essa conversa, foi muito enriquecedora para mim, como profissional da saúde mental, como perita judicial, acrescentou muito e tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para várias pessoas e espero que aqueles que ainda questionam se vale a pena adotar ou não, venham conversar, venham ver, comece com apadrinhamento, se não se sentem encorajados e repense e comece a adotar, mas sempre com muita consciência, lembrando que é uma criança, que é um ser que já tem prejuízos emocionais, psicológicos e que nós, enquanto adotantes, não temos o direito de causar mais prejuízos a essas crianças. Então, penso que a adoção tem que ser muito consciente, né, doutor Marcelo? Sem dúvida nenhuma, porque a adoção ela não pode ser considerada uma caridade. Exatamente. Eu tenho outras formas de fazer caridade, mas a adoção eu vou estar recebendo um filho. Não é um brinquedo que eu vou ali, não quero mais, devolvo para a prateleira e daqui a um tempo eu volto, pego para brincar de novo. Com certeza. É um filho. Doutor Marcelo, muito obrigado, bom dia. Bom dia.